Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história de Akiteru, um rapaz que acredita que quando uma garota o provoca é porque ela gosta dele. No entanto, ele percebe que essa teoria não se aplica a ele, já que a todas as garotas que ele conhece o tratam com desprezo, sem sucesso em seus relacionamentos, enquanto tenta se concentrar em um projeto de desenvolvimento de jogos, com seus amigos acteiros se vê envolvido em uma situação inesperada. É uma situação completamente inesperada para ele, né? Ele não pensava que iria cair de frente nesse tipo de situação, entendeu? Ele não pensava. E estou falando de A Irmã do Meu Amigo Só Me Irrita. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha nesse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Akiteru, ele tinha ido embora da escola. Lembro que no final do episódio, no episódio anterior, ele começou a achar que ele estava estranho. Então ele tinha ido embora mais cedo porque ele estava se sentindo mal. Ele acaba acordando, ele estava com um pouco de febre, e acaba ouvindo barulho ali na sua casa, no seu apartamento. Ele já sabia quem era, né? Ele já sabia quem era, no caso, era a Iroha. Ele estava esperando alguma pegadinha irritante que ela sempre fazia, né? Que ela sempre fazia. Toda vez que ela aparece na casa dele para fazer alguma coisa irritante, né? Para conseguir irritar ele. Mas ela acaba cuidando dele. Ela estava fazendo comida para ele, né? Ela estava fazendo comida para ele. Acaba dando na boquinha dele, né? E ela age como se fosse uma pessoa que estava cuidando dele, não como uma pessoa que sempre o tratou como se fosse um bicho, né? Um bicho não, uma coisa qualquer, né? Justamente porque ela ama ele. Mas ele ainda assim fica com o pé na orelha, ele fica com o pé atrás, né? Mas acaba aceitando a ajuda dela, né? Acaba aceitando a ajuda dela para esse negócio de cuidar e tudo mais. E quando ela termina de servir ele, ela decide ir embora. Mas ele esperava que ela abriria a porta, falando que era uma brincadeira. Mas ela tinha ido embora mesmo. Tanto que o próprio Ozuma acaba ligando para o Akiteru para perguntar para ele o que tinha acontecido, né? O que, se ele estava bem, se tinha alguma coisa que ele poderia fazer para ajudar, porque a Iroha tinha voltado para casa se trancada em seu quarto e xingando o Akiteru por mensagem. Ela acaba maltratando ele por mensagem, né? Ou seja, o Akiteru ele começa a fazer uma distinção entre a Mashiro e a Iroha. Por quê? Porque a Iroha é gentil por mensagem e fria por no presencial. A própria Iroha, ela era fria, né, irritante e tudo mais, ela era gentil, compassiva e tudo mais, presencial, e tava meio que maltratando ele por mensagem, né? Só que ele decide se focar no projeto do jogo, ele decide que queria ficar em seu projeto de jogo, né? E ele acaba mandando mensagem pra Iroha, por quê? Porque ela é a pessoa que dubla todos os personagens, né? E ele manda pra ela ir lá gravar as vozes e tudo mais. Ela tava meio que irritada com ele ainda, mas ela fala que era só ir gravar, então ela acaba indo, né? Ele acaba olhando pra Mashiro, a Mashiro tava completamente focada em mandar mensagem e tudo mais, e ele fica pensando que em algum momento, ele teria que responder a mensagem dela. Ele teria que em algum momento responder a mensagem dela, a declaração de amor que ela fez, né, em algum momento, né? Ele não esperava que isso fosse tomar esse rumo, né? Mas tudo bem. Quando ele estava saindo da sala, né? Ele acaba saindo da sala e tudo mais. A Sumire aparece, né? Que nada mais é que um dos membros da Aliança dos Cinco, né? Ela aparece e antes de chamar ele para conversar, naquela salinha onde eles sempre conversam privadamente, ela pergunta se ele estava bem, porque ele tinha ficado um pouco doente, tinha saído mais cedo, e ela tinha se preocupado, pois ele tinha saído mais cedo, mais da escola, e ela chama ele para conversar sozinha na sala onde eles sempre faziam a sua própria reunião para falar do jogo que eles estavam desenvolvendo. Mas ela não queria falar do jogo,
né? Ela não queria falar do desenvolvimento do jogo e tudo mais. Ela queria falar da situação que ela estava passando. Por quê? Porque ela administra o clube de teatro, né? Ela é uma pessoa que fica ali conselhando o clube de teatro. Só que iria ter uma competição em que o clube de teatro iria participar e eles teriam que ganhar para que ela não fosse transferida para o clube de tênis. Ela não queria isso, pois ela não gosta muito de esportes, ela não é boa com esportes e além do mais, ela não teria tempo para fazer a sua parte no desenvolvimento do jogo. Ela já entrega as coisas assim, né, fora do prazo, atrasado, tudo mais, batendo em cima do prazo. Então o arquiteiro não ligaria. Ele decide verificar o quão ruim estava, né, para que ela pudesse pedir ajuda dele, né? E quando ele olha, ele fica completamente chocado com isso, pois estava péssimo, mano. Aquela encenação estava péssima. E com a encenação que elas estavam fazendo, eles iriam perder com certeza. Ele decide entrar e acaba falando que aquilo estava muito ruim. E a professora fala que, que ela tinha chamado ele para ser o produtor. E acaba meio que inventando uma desculpinha falando que ele trabalhou em Hollywood. E isso deixa ele e a Midori, que é a irmã da Sumire, chocados, né? Por quê? Porque nem ele sabia que ela ia inventar esse tipo de história, né? Mas como a Midori não queria ajuda nela, não queria ajuda, né, nessa situação, ele decide pular fora. Ele fica pensando que poderia usar a Iroha, mas ela não podia se mostrar muito, né? Ela não podia mostrar o seu talento por conta da sua própria mãe, que achava que isso não dava futuro, né? Então seria impossível isso acontecer, mas a Sumire queria usar a Aliança dos Cinco para ajudar ela a não ir para o clube de tênis. Só que o arquiteiro fala que isso não é problema dele, igual o próprio Tobey Maguire. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.